Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu, ex-aluno do IBAD em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Os 7 símbolos da Palavra de Deus. Lemos em Salmo 119 e versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos aqui compreender muito melhor quando entendermos a palavra de Deus, que a palavra de Deus possui diversos símbolos que ilustram o seu grande valor para a nossa vida. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é lâmpada que clareia, a palavra de Deus é luz que ilumina, a palavra de Deus é pão que alimenta, a palavra de Deus é escudo que protege, a palavra de Deus é fogo que arde, a palavra de Deus é espada que corta, a palavra de Deus é a água que bebemos. Quando se trata da palavra de Deus como lâmpada, podemos entender que a lâmpada é o símbolo de vida, é de clareza. Como lâmpada, a palavra de Deus ilumina os nossos pés para não tropeçarmos. Lemos em Provérbios capítulo 6 e versículo 23, Salomão afirma que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. Em Êxodo capítulo 27 e versículo 20, a Bíblia declara que a Bíblia é a lâmpada que deveria permanecer acesa continuamente. Em 2 Samuel, capítulo 22 e versículo 29, Davi disse: porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. A palavra de Deus, como luz, nos traz a lição fundamental. A palavra de Deus é luz que ilumina a nossa vida. A palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos. Portanto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. O apóstolo Pedro afirma que a palavra de Deus é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Em João capítulo 1, versículo 5, o apóstolo João escreve: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E ainda em João capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus, como pão, ela nos deixa as explicações bem claras. O pão é um alimento universal. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento do homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo
4. A palavra de Deus é trigo puro e sem mistura. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, o profeta disse: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. E ainda em João capítulo 6 e versículo 48, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus também é escudo. O escudo é a arma de defesa do soldado. A palavra de Deus é escudo que protege a nossa vida. Em Efésios capítulo 6 e versículo 16, Paulo diz que devemos embraçar sempre o escudo da fé, com a qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em 2 Samuel capítulo 22 e versículo 31, Davi afirma: o caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o próprio Deus, Senhor, disse a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A palavra de Deus é fogo. O fogo arde e queima tudo aquilo que não presta. A palavra de Deus é fogo que arde em nosso coração e queima o pecado de nossa vida, tirando, limpando, purificando. O profeta Jeremias afirma que a palavra de Deus foi como um fogo ardente em seu coração. Em Jeremias capítulo 5, versículo 14, o Senhor prometeu converter em fogo as suas palavras na boca do profeta Jeremias. No Salmo 39 e versículo 3, o salmista declara: incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. A palavra de Deus é espada. A espada era a arma mais poderosa do soldado na antiguidade e a mais temida pelo inimigo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7, o apóstolo Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, o escritor sagrado afirma com muita autoridade: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes ou 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em Apocalipse capítulo 19 e versículo 15, João contemplou uma espada afiada saindo da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a poderosa espada do Espírito que sai da boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para pelejar por todos nós. A palavra de Deus é água. A água é uma substância vital para a sobrevivência do homem, tanto para alimento como para limpeza. A palavra de Deus é essencial para a sobrevivência da alma.
Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, o Senhor diz: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas iniquidades ou imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A palavra de Deus é a água que purifica. A palavra de Deus é a água que lava. A palavra de Deus é a água que santifica a nossa alma. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui em João capítulo 15 e versículo 3, declarou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus é luz que brilha em lugar escuro. A palavra de Deus é pão que alimenta a nossa alma. A palavra de Deus é escudo que protege a nossa vida. A palavra de Deus é fogo que nos purifica do pecado. A palavra de Deus é espada que golpeia o inimigo. E a palavra de Deus é água que sacia a nossa sede e limpa o nosso coração. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.